Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da disciplina de Cálculo 4. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre as equações diferenciais. Nós vamos falar um pouco sobre as definições básicas que envolvem o conceito de equações diferenciais. Tá bem? A partir daí, dessa definição do que vem a ser uma equação diferencial, nós vamos fazer uma classificação das equações diferenciais segundo alguns critérios. Tá bem? E nós vamos terminar o nosso vídeo de hoje falando sobre o que vem a ser uma solução de uma equação diferencial, tá bem? É, Aqui um breve sumário do que nós vamos fazer hoje, né? Primeiro de tudo, nós vamos aqui deixar claro para você algumas informações que permitam com que você tenha claro os nossos objetivos aqui na disciplina, tá bem? Então, nós vamos aqui recorrer a um conhecimento que você já deve ter se relacionado no seu ensino básico, para poder entender o que vem a ser, o que nós queremos aqui nessa disciplina, tá bem? E a partir disso, nós vamos aí, de fato, iniciar o curso trabalhando o conceito de equações diferenciais, classificações e suas soluções, tá bem? Falando então aqui sobre os nossos objetivos na disciplina, eu quero traçar aqui um paralelo, falando um pouco sobre um problema que você já viu lá no seu ensino básico, como eu bem disse ainda há pouco, e tentar fazer um paralelo do que nós vamos fazer aqui na disciplina, tá bem? Então, o problema a qual eu me refiro é resolver uma equação do segundo grau, né? Lá no final do seu ensino básico, lá no seu nono ano, oitavo ano, você se deparou com esse tipo de problema aqui, né? Resolver uma equação do segundo grau. E na tentativa de resolvê-lo, você utilizou um método chamado fórmula de Bhaskara, né? Para resolver a equação do segundo grau, você utilizou a fórmula de Bhaskara. O que vem a ser uma fórmula de Bhaskara? Nada mais é do que você eh, determinar quem são os coeficientes da equação e fazer a substituição na fórmula, né? Por exemplo, o A é o termo que multiplica aqui o x quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C aqui é a constante, né, que é independente da incógnita x, né? Aí você vem aqui, substitui o A, o B e o C nas fórmulas, calcula o valor de delta e descobre dois valores, né? Pode ser um, pode ser dois. Nesse caso particular, se você calcular pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar um x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 3, né? Então, para resolver essa equação, você deve encontrar valores de x que satisfaçam essa igualdade bem aqui, não é isso? Então, esses valores são o valor menos 2 e menos 3. Aí, esses valores são chamados de solução da equação, né? Ou seja, se você substituir o menos 2 ou o menos 3 na equação que foi dada, ela vai ser de fato igual a zero, né? Então, esses dois valores são chamados de solução da equação. Aqui nós faremos algo semelhante, né? Dada equações, que são as chamadas equações diferenciais, que nós vamos definir daqui a pouco, é, o nosso objetivo aqui na disciplina é resolver esse tipo de equação, né? Então, nós vamos estudar ao longo da disciplina vários métodos que resolvem vários tipos de equações diferenciais, né? Então, o nosso objetivo aqui, dois, é resolver equações diferenciais a partir de alguns métodos que nós vamos estudar, tá bom? Então, para deixar registrado, nós vamos obter soluções de equações diferenciais, né? Fazendo então um exemplo aqui um pouco mais próximo da nossa disciplina, considere aqui então uma função y dada pela função exponencial de 2x², e ela é diferenciável em todo o seu domínio, né? E você queira determinar quem seja a derivada dessa função y, né? Ao longo do seu estudo em cálculo, você percebeu que existem várias regras que permitem com que você derive vários tipos de função, né? Então, você se deparou aí com a regra da cadeia, a regra do quociente, a regra do produto, a regra da soma, né? Então, você dispõe de algumas ferramentas que permitem você derivar de acordo com a função que é dada para você. Então, nesse tipo de problema aqui, para você determinar a derivada dessa função, você utiliza a regra da cadeia, né? Porque você tem aqui uma clara composição
de duas funções. Você tem a função exponencial e você tem aqui, composta a essa função exponencial, a função 2x², não é isso? Então, pela regra da cadeia, quando você deriva a função y, você obtém como resultado a derivação da composta aqui, né? 2x², que é 4x, multiplicado pela própria função exponencial, né? Cuja derivada é ela própria, né? Então, você tem aqui a exponencial de 2x² multiplicado pela derivada de 2x², que é o 4x, certo? Aí você percebe que, ó, a função y ela é e 2x², né? Ora, é exatamente esse fator bem aqui, né? Então, eu posso vir aqui e substituir. Então, eu vou ter que, equivalentemente, eu tenho que a derivada de y em relação a x é 4xy, né? Meramente porque eu substituí aqui no lugar de 2x² e a própria função y, né? Agora, imagina você que você não tenha acesso a todos esses passos que eu dei aqui nesses dois blocos, né? Que você não saiba quem é, por exemplo, a função y, e você tem acesso apenas a quem é essa igualdade bem aqui, dy dx igual a 4y. E você deveria descobrir quem é o y, né? Um dos nossos objetivos aqui na disciplina é exatamente esse, descobrir o y a partir de uma igualdade como essa daqui, né? Essa igualdade aqui é chamada equação diferencial, porque ela envolve, em um dos membros, uma derivada de uma função desconhecida. Então, um dos nossos objetivos aqui também é determinar, a partir de uma equação que envolve o conceito de derivada, a função desconhecida y, né? Então, um dos nossos objetivos é obter y, né, que é uma função desconhecida, através de uma equação diferencial. Tá bem? Então, conhecendo nossos objetivos, né, que são dois, né, que é resolver as equações diferenciais, né, que é obter uma função desconhecida a partir de uma equação diferencial, que envolve derivada, e também estudar os métodos que resolvem essas equações diferenciais, né? Então, para cada tipo de equação diferencial, você tem determinados métodos que resolvem ela, né? Então, nós vamos estudar todos os métodos e, a partir de todos esses métodos estudados, nós vamos resolver essas equações. Então, é resolver e estudar os métodos de cada uma das equações, ok? A partir de agora, nós vamos estudar alguns conceitos que nos permita chegar a esses objetivos. E o primeiro conceito fundamental é saber, reconhecer o que vem a ser uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial é uma equação que contém derivadas de uma ou mais funções não conhecidas em relação a uma ou mais variáveis independentes, né? Como eu antecipei a você, essa igualdade aqui é uma equação diferencial, né? É uma equação que um dos termos da igualdade ela é uma derivada de uma função desconhecida, né? Na definição, ele fala sobre variáveis dependentes e variáveis independentes, né? Então, vamos aqui a alguns exemplos que possamos reconhecer uma equação diferencial a partir delas, né? Nosso primeiro exemplo é essa igualdade bem aqui, ó. Essa igualdade bem aqui é uma equação diferencial. Por quê? Porque um dos elementos dessa igualdade ela é uma derivada de uma função desconhecida. Você percebe aqui, ó, que esse primeiro elemento é uma derivada da função y em relação a uma variável x, né? Mais um x igual a uma função e de x. Nesse termo aqui, nessa igualdade, você tem aqui a derivada de uma função desconhecida y. Então, essa função desconhecida aqui, y, ela também é chamada de variável dependente. Por que dependente? Porque ela depende de uma incógnita, ela depende de um outro elemento. Que outro elemento é esse? É a incógnita x, né? Y é uma função de x. Então, y é uma variável que depende de x, então ela é chamada variável dependente, né? E x é uma incógnita independente. Ela pode ser arbitrária, né?
Então, x aqui é chamada de variável independente, ela não depende de nenhum outro fator, né? Então, y é uma função desconhecida, também chamada de variável dependente, e o x é chamado de variável independente, né? Então, aqui é uma equação diferencial de uma função desconhecida y, né? Esse outro exemplo aqui, nós temos novamente uma equação diferencial. Por quê? Porque pelo menos um dos termos dela é uma derivada de uma função desconhecida. Nesse caso aqui, nós temos dois elementos, né? O primeiro, que é a derivada de ordem 2 da função y, e o segundo termo, que é a derivada de ordem 1 da função y, né? Nesse primeiro termo aqui, você percebe que é a derivada de ordem 2 de uma função desconhecida y em relação à variável independente x, né? E aqui, novamente, nós temos a derivada de y, de ordem 1, em relação à variável independente x, né? Então, aqui, essa segunda igualdade é uma equação diferencial, porque pelo menos um dos termos dela se refere a uma derivada de uma função desconhecida, né? Nesse outro exemplo, nós temos novamente uma equação diferencial, né? Cujos dois primeiros termos faz menção a uma derivada de funções desconhecidas, né? Esse primeiro termo aqui, nós temos a derivada da função x em relação a t. E esse segundo termo, nós temos aqui a derivada da função y em relação à variável t. Então, nesse primeiro elemento, nós temos aqui a função desconhecida x e a variável independente t. X também é chamado de variável dependente, porque ela tem dependência na variável t, tá bem? E aqui, nesse caso, nesse segundo fator, eu tenho uma função desconhecida y, que também é chamada de variável dependente, porque ela tem dependência na variável t, e o t, igualmente como no primeiro elemento, é a variável independente, né? Ela não depende de ninguém. Bom, aqui mais um exemplo, né? A derivada parcial de y em relação à variável independente x. Então, aqui é o caso em que todos os três termos são derivadas, né? Aqui mais um exemplo de equação diferencial. O segundo termo é a derivada parcial de y em relação a x, e o segundo membro é composto pela derivada de y em relação a t, né? Então, reforçando mais uma vez que a função y, nesse caso aqui, é chamada de função desconhecida ou variável dependente, né? Porque ela tem dependência na variável t e tem dependência na variável independente x, né? E as variáveis t e x, como eu bem disse ainda há pouco, são as variáveis independentes, tá bem? De forma geral, equação diferencial nada mais é do que uma função que depende de variável independente, de uma função desconhecida e todas as suas derivadas, né? Até a ordem n, né? Perceba que nos exemplos anteriores nós temos exatamente essa configuração. É uma função que depende da variável independente, de uma função desconhecida e todas as suas derivadas até a ordem n, ok? Esse, portanto, é um dos principais conceitos que nós vamos estudar nessa disciplina, né? Que é o conceito de equações diferenciais. É necessário que você tenha a habilidade de reconhecer imediatamente o que é que vem a ser uma equação diferencial, né? Porque a partir de agora, todo o curso será pautado nesse conceito, né? A partir de agora, nós vamos estudar alguns critérios que nos permite fazer uma classificação das equações diferenciais, né? Nós vamos fazer uma classificação das equações diferenciais de acordo com alguns critérios, né? Que critérios são esses? Nós vamos fazer uma distinção das equações diferenciais de acordo com o tipo, a ordem e a linearidade delas, né? Nós vamos, a partir de agora, estudar cada item separadamente e verificar o comportamento das equações diferenciais dentro de cada grupo que nós elencamos aqui, tá bem? O primeiro item de classificação é o item tipos, né? Então, de acordo com o tipo, nós classificamos as equações diferenciais em equações diferenciais ordinárias, também chamadas de EDO,
e as equações diferenciais parciais, né? Então, nós vamos estudar cada uma delas separadamente e verificar qual é a diferença de conceito de cada uma, tá bem? Então, o que que vem a ser uma equação diferencial ordinária, né, que é uma EDO, também chamada de EDO? A definição diz o seguinte: uma equação diferencial que contém somente derivadas de uma ou mais funções desconhecidas com relação a uma única variável independente, né? Então, equação diferencial ordinária é aquela equação diferencial que tem na sua estrutura pelo menos uma derivada de uma função desconhecida, e essa derivada de uma função desconhecida está relacionada a apenas uma variável independente, né? Vamos a alguns exemplos para que a gente possa enxergar essa situação. Por exemplo, nesse primeiro item, né? Nessa primeira igualdade, nós temos aqui o primeiro elemento sendo uma derivada de uma função desconhecida. Então, nós já temos aqui que é uma equação diferencial. Por que ela é uma equação diferencial ordinária, né? Porque a derivada de y, da função desconhecida, também chamada de variável dependente, ela está acontecendo em relação apenas à variável independente x, em relação apenas a uma variável independente, né, que é a própria côgnita x. Então, em virtude disso, em virtude a derivada da função desconhecida ocorrer em relação a apenas uma variável independente, isso torna essa igualdade aqui uma equação diferencial ordinária, né? Vamos a um outro exemplo. Perceba que essa aqui é uma equação diferencial, né? Pois pelo menos um dos elementos trata de uma derivada de uma função desconhecida. E por que ela é uma equação diferencial ordinária, né? Porque você vem aqui, ó, e olha na notação de derivada que as derivadas da função desconhecida y, elas estão ocorrendo em relação a apenas uma variável independente x. Ó. Perceba que todas as duas derivações da função desconhecida y ocorrem em relação à mesma variável independente x. Então, isso torna essa igualdade aqui uma equação diferencial ordinária. Entendido? Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma equação diferencial, né? Porque o primeiro membro da igualdade são todos elementos de derivadas de função desconhecida. E por que essa igualdade aqui é uma EDO, né? Você percebe que nós temos nesse primeiro elemento uma função, uma derivada de uma função desconhecida em relação a uma variável independente t, né? E nesse segundo elemento, você tem aqui uma derivada de uma função desconhecida y em relação à mesma variável independente t, né? Então, no primeiro membro, você tem derivadas de duas funções desconhecidas, x e y, em relação à mesma variável independente t, né? Então, recai exatamente na definição de equação diferencial ordinária, que é uma equação que contém derivadas de uma ou mais funções desconhecidas em relação a apenas uma variável independente, né, que é o nosso caso nesse exemplo aqui, né? Novamente, né, para reforçar nesse exemplo, nós temos, nesse caso, uma equação cujos termos são todos derivadas. Derivada da função desconhecida x, derivada da função desconhecida y e derivada da função desconhecida z. Mas você percebe aqui na notação, ó, que todas essas derivadas dessas funções desconhecidas ocorrem em relação à mesma variável independente u, né? Então, você tem aqui derivada de ordem 1 de x em relação a u, você tem derivada de ordem 2 de y em relação a u novamente, e aqui você tem derivada de ordem 3 de z em relação a também a variável independente u. Então, esse aqui é mais um caso de equação diferencial ordinária, tá bem? Então, de forma geral, ó, um exemplo mais geral, uma equação diferencial ordinária, ela pode ser uma equação que tem várias derivadas, né, de ordem n, nesse caso aqui, e em relação à mesma variável independente x aqui, ó, né?
Percebe que todos os elementos, exceto o último, são derivadas de uma mesma função em relação à mesma variável independente, x. Ok? Então, isso aqui é um caso geral em que você tem uma equação diferencial ordinária. Então, esse aqui é o conceito de equações diferenciais ordinárias, né? Então, o que que vem a ser equações diferenciais parciais? Então, a definição diz o seguinte: são equações que contêm derivadas parciais de uma ou mais funções desconhecidas com relação a duas ou mais variáveis independentes, né? Nós vimos ainda há pouco que uma equação diferencial ordinária é aquela que contém derivadas de uma função ou mais desconhecidas com relação a uma única variável independente. Agora nós temos que a derivada parcial de funções desconhecidas é relativa a duas ou mais variáveis independentes, né? Como é que fica isso nos exemplos? Nós temos a seguinte situação nesse primeiro exemplo aqui, ó. Os dois fatores aqui são derivadas parciais de uma mesma função desconhecida u, mas só que cada uma das parcelas é relativa a uma variável independente. Veja aqui, ó, no primeiro elemento, nós temos a derivada de ordem 2 de uma função desconhecida u com relação a uma variável independente x. E quando você olha aqui para o segundo termo, você tem a derivada de ordem 2 da mesma função u, mas só que agora em relação à variável independente y, né? Perceba você que a função aqui em questão é a mesma função u, mas só que ela está ocorrendo, a derivação, em relação a variáveis independentes distintas, né? Então, esse é o fator que torna essa igualdade aqui uma equação diferencial parcial, né? É o fato da derivação ocorrer em relação a variáveis independentes distintas, tá certo? Mais um exemplo. Veja que nessa igualdade nós temos todos os três termos, a derivação de uma função desconhecida, e perceba você que na notação aqui, ó, nesses elementos aqui abaixo, né, a derivação da função desconhecida u ocorre em relação a várias variáveis independentes, né? Nesse primeiro termo, por exemplo, nós temos aqui, ó, a derivação de u de ordem 2 em relação a x. Esse segundo elemento aqui do segundo membro, aliás, o primeiro elemento do segundo membro, você tem a derivação da função u em relação à variável t, né? E esse elemento aqui, você tem a derivação de u em relação à variável independente z. Então, aqui é uma igualdade que envolve derivações da mesma função em relação a variáveis independentes distintas, né? Então, o fato de a derivação da função u ocorrer em derivadas de variáveis distintas torna essa igualdade aqui. Então, o fato da função u ocorrer em relação a variáveis independentes distintas torna essa igualdade aqui uma equação diferencial parcial. Tá ok? Mais um exemplo. Nessa igualdade aqui, nós temos dois elementos, em que você tem no primeiro elemento aqui, ó, a derivação da função u em relação a uma variável y, e você tem aqui no segundo membro a derivada parcial de uma função v, desconhecida, em relação à variável independente x. Então, novamente, essa igualdade aqui recai na definição de equação diferencial parcial, ou seja, nós temos derivações de funções distintas em relação a variáveis independentes distintas. O fator preponderante aqui que torna essa igualdade uma EDP tá aqui, ó, no fato das variáveis independentes serem distintas, né? Aqui a derivada pode ocorrer em uma ou mais funções, não importa. O importante para que a classificação da igualdade seja uma EDP mora no fato de que as derivadas ocorram em relação a variáveis independentes distintas, tá bem? Mais um exemplo, nós temos aqui, ó, uma igualdade e que todos os três termos também são derivadas, né? Você percebe nesse exemplo aqui que você tem a derivação de três funções distintas ocorrendo em relação a três variáveis independentes distintas, né? Então, em virtude disso, nós temos aqui mais um exemplo de
uma equação diferencial parcial, correto? Então, de forma geral, nós temos a seguinte situação, né? Nesse exemplo aqui, nós temos cada fator, ele é uma derivação, exceto a função u, né? É uma derivação de uma função u, e você percebe aqui pela notação, ó, você tem aqui a derivação da função u em relação à variável independente v1, você tem a derivação da função u em uma ordem menor em relação à variável independente v2, e assim subsequentemente, até a derivação de u até em relação à variável independente Vn, né? Então, isso aqui é mais um caso, de forma geral, de uma equação diferencial parcial, né? Derivação de uma função desconhecida em relação a várias variáveis independentes. Continuando, então, a nossa classificação das equações diferenciais, nós vamos classificar elas agora de acordo com o critério da ordem, né? Então, a ordem de uma equação diferencial, seja ela EDO ou EDP, parcial ou ordinária, né? Ela vai ser definida de acordo com a maior ordem da derivada da equação, né? Então, dada uma igualdade, nós vamos dizer que uma equação diferencial ela é de ordem tal, de acordo com a maior derivada que essa equação possui. Então, vamos a um exemplo para deixar isso mais claro. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos os dois primeiros termos, a derivação de uma função desconhecida. Portanto, como nós já sabemos, isso aqui é uma equação diferencial. Você percebe que os dois primeiros termos também envolvem a derivação de uma única função desconhecida em relação a uma única variável independente x, né? Então, de cara, você percebe que nós estamos trabalhando aqui com uma equação diferencial ordinária, né? Porque a equação refere-se à derivação de uma função desconhecida em relação a uma única variável independente. Certo, mas em relação à ordem, qual é a ordem dessa equação diferencial? Você vai olhar para o valor de maior ordem dentre os elementos que possuem derivadas, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro elemento, você tem a derivada de ordem 2 da função y. E aqui você tem a derivada de ordem 1 da função y. Como a derivação de ordem 2 é a maior dentre as derivadas dessa igualdade, então nós dizemos que essa igualdade aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá bem? Porque a maior ordem que envolve essa igualdade aqui é a de ordem 2, né, desse primeiro elemento, tá bem? Um outro exemplo para verificar esse critério de ordem é o seguinte, ó. Você percebe que o primeiro termo aqui, ela é uma derivação de ordem 3 da função y em relação a uma variável x, e você percebe que esse primeiro termo aqui do segundo membro é a derivada de y em relação à variável independente t na ordem 2, né? Então, primeiro de tudo, isso aqui é uma equação diferencial parcial, né? Porque você está aqui trabalhando com a derivação de uma função desconhecida y em relação à variável x, e no outro membro você tem aqui a derivação de uma função desconhecida y em relação a uma outra variável independente, né? Você tem aqui a derivação de y sendo ocorrendo em relação a duas variáveis independentes distintas, né? Então, isso aqui é o caso de uma equação diferencial parcial, certo? E qual é a ordem dessa equação diferencial parcial? Você percebe que a maior ordem aqui, ó, sendo trabalhada, é a ordem 3, né, desse primeiro elemento, né? Então, em virtude disso, isso aqui é uma equação diferencial parcial de terceira ordem, né? A maior ordem dessa equação é desse primeiro elemento aqui, 3. Nesse nosso próximo exemplo, nós estamos diante de uma equação diferencial ordinária, né? Perceba você que as derivações desses dois primeiros termos estão ocorrendo em duas funções distintas e em relação às mesmas variáveis independentes, né? No caso aqui, t, né? Então, você observa na notação de derivada, aqui na parte de baixo, a presença da mesma variável independente t. Então, por esse fato, essa igualdade aqui é uma equação diferencial ordinária, tá bem? E a ordem? Em relação à ordem, isso aqui é uma equação diferencial de qual ordem, né? Bem, nesse primeiro termo aqui, você tem a equação
a derivação da função desconhecida x em relação à variável t, de ordem 1, e aqui você tem a derivação da função y em relação à mesma variável t, também na ordem 1, né? Portanto, essa aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? Porque a maior ordem das derivadas aqui é 1. Nosso próximo exemplo, ele vai tratar novamente de uma equação diferencial ordinária, né? Você percebe que os dois elementos que tratam de derivadas, as derivações da função y, elas estão ocorrendo em relação à mesma variável independente x, né? Você percebe aqui que nesse primeiro elemento, a derivada de y está ocorrendo em relação a x, e aqui, novamente, a derivação de y está ocorrendo também em relação a x, né? Então, por isso, por esse motivo, nós chamamos essa igualdade aqui de equação diferencial ordinária, tá bem? Bom, e em relação à ordem, qual é a ordem dessa equação? Você percebe que nesse primeiro elemento aqui, ó, a ordem dessa derivada, ela é 2, né? E y está sendo derivado duas vezes. E aqui, esse elemento nos indica que a derivação de y está ocorrendo apenas uma vez, né? É importante a gente não confundir que esse 3 aqui, ele é um expoente do resultado da derivada, né? Ele não faz parte da notação de derivada, certo? Então, aqui, a ordem dessa derivada é 1, né? E aqui, a ordem dessa derivada é 2. Então, por esse motivo, nós chamamos essa igualdade de EDO de segunda ordem. E o nosso último critério para estabelecer uma classificação para as equações diferenciais é o critério de linearidade de uma equação diferencial, né? Através desse critério, nós vamos dividir as equações diferenciais em dois grandes grupos, né? Que são as equações diferenciais lineares e as equações diferenciais não lineares, né? Então, o importante dessa classificação aqui, desse item de classificação, é entender o conceito de linearidade, né, de uma equação diferencial. A partir desse entendimento, é possível fazer essa diferenciação entre esses dois conceitos, entre esses dois grandes grupos, correto? Então, uma equação diferencial linear é aquela que é linear tanto na função y quanto em todas as suas derivadas, né? Então, dizemos que f é uma equação diferencial linear de ordem n se ela for linear em y e todas as suas derivadas, né? Então, equivalentemente, uma equação diferencial linear, ela possui essa estrutura bem aqui, né? Em que cada termo da sua composição, né, da sua igualdade, ela é o produto de dois fatores. Um fator é um coeficiente que depende no máximo de x, e o outro fator é um termo da derivada de y, né? Observa, nesse primeiro termo aqui eu tenho um coeficiente que depende no máximo de x e a derivada de ordem n de y, né? Novamente eu tenho a mesma estrutura aqui, ó. Eu tenho um coeficiente que depende no máximo de x e a derivada de y, né? No caso aqui, a ordem n-1, né? E isso segue até o item na função y, né? Eu tenho aqui um termo que multiplica a função y e um coeficiente que depende no máximo de x. Eu digo no máximo depende de x porque esse termo aqui, que multiplica os y e suas derivadas, podem ser uma constante, né? Então, pode ser uma constante ou, no máximo, uma função que dependa de x, exclusivamente de x, tá bem? Então, uma equação diferencial linear é uma equação que possui essa estrutura aqui, né? Em que cada termo é o produto de uma função que dependa no máximo de x e a própria derivação da função y, seja lá que ordem for, né? Um outro item que é importante atentar aqui, ó, é o expoente de cada uma das derivadas é 1, né? Observa aqui, por exemplo, que a derivada de ordem n de y, ele tem coeficiente 1, né? Não confundir esse expoente a qual eu estou me referindo com a ordem da derivada, né?
Aqui esse n faz alusão à derivação de ordem n da derivada. Então, aqui em cima, subentende-se que tem um coeficiente 1, né? A mesma coisa aqui, ó, observa que quando eu olho para o expoente da enésima menos 1 derivada de y, eu observo que tem um coeficiente aqui subtendido igual a 1, né? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho a derivação de ordem 1 da função y e o expoente dela é 1, né? Então, para todos os termos de uma equação diferencial linear, eu tenho que o expoente da derivação ou da função y, ele é igual a 1, correto? Então, isso aqui é a definição para uma equação diferencial linear. Então, uma equação diferencial não linear é aquela que falha em algum momento essa definição, né? Então, uma equação diferencial não linear é simplesmente uma equação que não é linear, né? Alguns exemplos, né? Veja aqui essa igualdade. Eu tenho aqui a mesma estrutura da nossa definição de equação diferencial linear, né? Ou seja, eu tenho um coeficiente que multiplica a derivada de y, nesse caso aqui de ordem 2. Novamente, aqui eu tenho um coeficiente que multiplica a derivada da equação, a derivada da função y. E, novamente, eu tenho aqui um coeficiente que multiplica a função y. E observa que todos os expoentes das derivadas é 1, né? Aqui na derivada de ordem 2, eu tenho um coeficiente subtendido 1. Na derivação de y de ordem 1, eu tenho também um coeficiente subtendido 1 aqui, né? E, por fim, aqui eu tenho a própria função y, cujo o expoente também é 1, né? Então, aqui se trata de uma equação diferencial linear, né? Então, ela é linear em todos os seus 3 termos, correto? Esse segundo exemplo, novamente, nós temos aqui uma equação diferencial linear. Observa que eu tenho novamente a estrutura da definição. Eu tenho um coeficiente que depende no máximo de x aqui, né? Nesse caso aqui é a função x cubo, com o produto da função derivação de y, no caso aqui de ordem 3, somado com, novamente, esse termo com o produto da derivação da função y e um coeficiente que depende no máximo de x. Quando eu olho para esse outro termo, eu tenho a função y multiplicado por um coeficiente, né, que aqui é constante, né? E observa que os expoentes das derivadas são todos iguais a 1, né? Então, isso caracteriza o fato dessa equação diferencial aqui ser linear, tá ok? Mais um exemplo, nós temos aqui, ó, nesse primeiro termo, eu tenho a derivação de ordem 2 da função desconhecida y. Então, observa que o expoente dessa derivada aqui, ó, é igual a 1, né? Então, isso implica que esse termo aqui é linear. E observa a estrutura da igualdade, né? Eu tenho aqui um coeficiente que multiplica a derivada, que nesse caso aqui é 1, e a própria derivada de y. Quando eu olho para o outro elemento, eu tenho novamente, tenho o produto de um coeficiente que depende de x e a função y. E eu tenho aqui, do outro lado, uma função que depende exclusivamente de x. Então, aqui está de acordo com a definição de uma equação diferencial linear. Tá bem? Bom, mais um exemplo. Novamente, eu estou diante aqui de uma equação diferencial linear, né? Observa que eu tenho, mais uma vez, a mesma estrutura da definição de equação diferencial linear. Ou seja, quando eu olho para esse primeiro termo, eu observo que ele é o produto de um coeficiente constante multiplicado pela derivada da função y, cujo expoente é 1. Então, esse termo aqui é linear. Quando eu olho para o segundo termo, eu observo que ele é produto de um coeficiente, que também é igual a 1, multiplicado pela derivada. E essa derivada tem expoente igual a 1. E quando eu olho para esse outro termo aqui, ó, eu vejo que ele é produto de uma função que depende de x e a função y. E essa, por sua vez, tem expoente igual a 1. Então, esse termo aqui é linear.
né? Então, observa que ele é linear tanto na função y, quanto na derivada primeira, quanto na derivada segunda. Então, isso aqui é uma típica equação diferencial linear, tá ok? Bom, e enquanto as equações diferenciais não lineares, né? Então, vamos reconhecer aqui alguns exemplos de equações diferenciais não lineares, né? Então, vamos observar aqui se ela possui a mesma característica geral da definição de equação diferencial linear. Então, observe esse primeiro elemento aqui, ó. O primeiro elemento, ele é produto de um termo constante igual a 1 multiplicado pela derivada de y, né, de ordem 2. Então, ok, esse termo aqui é linear. Passamos aqui para o segundo elemento. Observa que esse elemento aqui, ó, ele é produto de um termo constante igual a 1 multiplicado pela derivada. E essa derivada aqui tem expoente igual a 3. Então, esse termo aqui, ele não é linear, né? Porque o expoente da derivada ele é igual a 3, né? Não é igual a 1. Então, esse termo aqui ele não é linear. Se eu for continuar a observar cada um dos termos, eu vou observar que a função, esse elemento aqui, ele é linear, porque o expoente de y, ele é 1, e ele está multiplicado, aqui a função y está multiplicada por um termo constante, né? E aqui eu tenho uma função que depende exclusivamente de x, conforme a definição. Então, essa daqui é uma equação diferencial não linear justamente por esse termo bem aqui, né? Como nem todos os termos são lineares, né? A definição de linearidade falha para esse termo aqui, eu concluo que essa igualdade aqui, ela é uma equação diferencial não linear, né? Justamente por esse termo aqui não ser linear, né? Bom, mais um termo, mais uma equação. Essa equação aqui, ela também não é linear, justamente pelo fato de que quando eu multiplico esse parêntese aqui, eu vou multiplicar a derivada de y por 1 e eu vou multiplicar a derivada de y pela própria função y, né? E quando eu faço isso, eu vou ter um termo dessa expressão aqui que vai ter a função derivada de y multiplicada por um coeficiente que não depende só de x, né? Observa que eu vou ter o seguinte termo, eu vou ter y' multiplicado por 1, ok, esse termo é linear, por quê? Porque eu tenho um termo constante multiplicado pela derivada de y. Mas quando eu multiplico essa derivada de y por y, eu vou ter o produto de uma derivada de y com um termo que não depende de x, ele depende também de y. Então, esse termo aqui não será linear, né? Então, como esse termo já quebra a linearidade, a definição de linearidade de uma função, então essa equação aqui ela não é linear, ok? Apesar de que, se eu observar todos os outros elementos, ele vai satisfazer a condição de linearidade, né? Mas se quebrar a definição para pelo menos um termo, então a equação toda já pode ser considerada não linear, tá bem? Mais uma definição, ó, mais uma equação, e nessa equação, o problema está situado nesse segundo termo bem aqui, né? Observa o primeiro. Esse primeiro termo aqui, ele é a composição, ele é um produto da função derivação de y em segunda ordem, multiplicado por uma constante 1. Né? Esse termo aqui é linear. Mas aqui, nesse segundo termo, eu estou tratando y como sendo uma função seno. A função seno ela é claramente não linear. Né? Se eu observar o gráfico da função seno, é daquele que faz umas ondinhas. Se lembra? Então, esse aqui é um termo que não é linear. Portanto, a equação toda ela é uma equação diferencial não linear, né? Porque um dos termos não é linear, tá bem? Bom, mais um exemplo de uma equação diferencial não linear, né? Observa esse primeiro termo. Ele é produto de um termo, constante 1, multiplicado pela derivada de y, né? Beleza, esse termo aqui ele é linear. Quando eu olho o segundo termo, ele é a função y, cujo o expoente ele é 2. Bom,
Esse fato aqui me indica que a função y ela não é linear, pelo fato de que o expoente da função desconhecida ele é diferente de 1. Então, esse expoente, esse termo aqui, ele não é linear. Portanto, eu já posso afirmar que essa equação aqui ela é uma equação diferencial não linear. Tá bem? Bom, mas para fechar aqui o raciocínio em cada um dos termos, esse termo aqui ele pode ser considerado linear. Por quê? Porque eu tenho a função desconhecida y, cujo expoente aqui é igual a 1, e ele está sendo multiplicado por uma função que dependa dx. Né? Então, isso daqui ele é uma equação diferencial não linear em virtude desse termo aqui não ser linear. Tá bem? Bom, até agora nós vimos o seguinte, né? Nós vimos a definição de uma equação diferencial, que nada mais é do que uma equação que envolve o conceito de derivada, né? Pelo menos um dos elementos da equação se trata de uma derivada de uma função desconhecida em relação a uma ou mais variáveis dependentes, né? Em relação a uma ou mais variáveis independentes. A partir desse conceito, nós fizemos uma classificação das equações diferenciais. E essa classificação, ela correspondeu a três tipos distintos, né? Em relação ao tipo, que nós classificamos ela como EDO ou EDP, nós classificamos as equações diferenciais também em relação à ordem, né? Nessa classificação, nós determinamos a ordem de uma equação diferencial de acordo com a maior ordem da derivada na equação, né? E nós classificamos também as equações diferenciais de acordo com a linearidade, né? Nós conseguimos determinar uma equação diferencial linear ou uma equação diferencial não linear de acordo com a definição de linearidade de uma equação diferencial, né? Bom, e para encerrar nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre solução de uma equação diferencial ordinária, né? E para fazer uma analogia ao conceito de solução de uma EDO, eu vou novamente utilizar daquele problema que nós iniciamos o vídeo, né? Que é resolver uma equação do segundo grau, né? Nós falamos que para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, não é isso? Então, nós determinamos os coeficientes que multiplicam o x² e o x e identificamos quem é a constante independente, né? Fazemos a substituição adequada na fórmula de Bhaskara e nós obtemos valores de x para os quais a igualdade é satisfeita, não é isso? Então, nesse caso particular dessa equação aqui, x² mais 5x mais 6 igual a zero, nós obtemos que a solução para essa equação aqui é o x1 igual a -2 e o x2 igual a -3, né? Então, nós consideramos esses dois valores como solução da equação, né? Agora, por que esses dois valores são solução da equação do segundo grau, né? Nós verificamos que esses dois valores são solução se eu substituir esse valor -2 no lugar de x e fizer as contas apropriadas, nós obtemos que essa continha aqui do primeiro membro se torna igual a zero, né? A mesma coisa acontece para o x2 igual a -3. Se eu substituir o menos x3, o -3 na equação, eu obtenho essa identidade aqui igual a zero, certo? Então, uma solução de uma equação do segundo grau é aquela em que, substituído na equação, eu obtenho uma identidade, né? Como eu falei, né? Se eu substituir os dois valores considerados como solução da equação, essa igualdade se verifica, né? De fato é igual a zero. O mesmo princípio nós vamos adotar aqui para definir o que vem a ser uma solução de uma EDO, né? Solução de uma EDO, nós vamos ver já já que nada mais é do que aquela função que, substituída na equação diferencial, resulta em uma identidade, né? Exatamente esse é o princípio de definição de uma equação diferencial, né? Formalmente, nós temos a seguinte definição, né? Toda função φ definida em um intervalo i, que tem pelo menos n derivadas contínuas em i, as quais, quando substituídas em uma equação diferencial ordinária de ordem n, reduz a equação a uma identidade, é denominada solução
da equação diferencial no intervalo i, tá bom? Então, toda a função que substituída na equação diferencial original e reduz essa a uma identidade, essa é considerada uma equação, uma solução da equação diferencial, né? E, pela definição, um dos requisitos necessários para que essa função seja solução é o fato de que ela seja contínua no intervalo em que ela está definida, né? É necessário que ela não tenha buracos, né, no intervalo de definição dela, precisa ser contínua, ou seja, o traço do gráfico dela tem que ser sem interrupções, né? Bom, matematicamente, nós temos a definição dizendo o seguinte para a gente: se eu pegar φ uma solução de uma EDO, então, se eu substituir na equação diferencial f, essa substituição acarretará em uma identidade, né? Isso aí acabará resultando numa igualdade nula, né? Para todo x que pertence ao intervalo de definição da solução, tá ok? A solução ela deve sempre estar associada ao intervalo de definição. E esse intervalo de definição também é chamado de intervalo de existência ou domínio. Então, é importante fazer essa consideração, né? Quando você obter uma solução de uma equação diferencial, essa solução está associada ao intervalo de existência. Então, você, dado uma equação diferencial e você obteve uma solução, então uma solução y, então é a solução y no dado intervalo. Tá? Sempre tem que considerar o intervalo para uma solução. E esse intervalo tem que ser o qual a função sempre tem que ser contínua, tá bem? Então, nós vamos verificar essas condições aqui nos exemplos posteriores, aí, tá bom? Vendo alguns exemplos de solução de uma equação diferencial ordinária, nós temos o seguinte, né? Vamos verificar se a função y dada por 1 sobre 16 x elevado a 4 é solução da equação diferencial dy dx igual a x, y elevado a meio, no intervalo menos infinito até mais infinito, tá? Então, vamos aqui a papel e caneta para verificar e fazer essas continhas aqui, tá bom? Bom, pessoal, então para verificar se uma função y ela é de fato solução dessa equação diferencial, então eu vou me utilizar da definição de solução de uma equação diferencial. Ou seja, se y for solução dessa equação, então se eu substituir o valor de y no valor correspondente aqui na equação diferencial, isso aqui, essa igualdade vai ser uma identidade, né? Eu vou reduzir essa equação diferencial a uma identidade, né? Então, vamos fazer isso, né? Então, substituindo o y aqui na equação diferencial, nós temos a seguinte equação, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho dy é igual a dx igual a x multiplicado por y. Quem é o y? É 1 sobre 16 x elevado a 4, né? Tudo isso daqui elevado a meio, né? É isso que diz aqui a equação, né? Substituir onde tem y por 1 sobre 16 x à quarta, né? Então, isso aqui é igual, né? Então, eu vou conservar aqui o x e fazer a operação aqui dentro do parêntese, né? Quanto é 1 sobre 16 x à quarta elevado a meio, né? Isso aqui nada mais é do que 1 sobre 4 x elevado ao quadrado, né? Eu estou calculando aqui a raiz quadrada desse termo aqui que está dentro do parêntese, né? Então, eu tenho x que multiplica x quadrado, que multiplica 1 sobre 4. Isso aqui é x elevado ao cubo dividido por 4, né? Então, a substituição de y me gerou uma nova equação, né? Então, nós resultamos aqui, fazendo as contas, nós encontramos que a derivada de y em relação a x é x ao cubo dividido por 4. Mas será que isso aqui de fato acontece? De fato é verdade? Então, eu sei que o y ele é 1 sobre 16 x elevado a 4, né? Então, quanto é que é a derivada dessa função y? Será que vai dar o mesmo resultado aqui? Derivada de y é igual a x cubo por 4?
Então, vamos ver, né? Então, calculando aqui a derivada de y, isso aqui vai dar quanto? 1 sobre 16 é um termo constante, então eu vou conservá-lo. E vou derivar aqui a função x à quarta, né? Quanto é a derivada de x à quarta? Nada mais é do que 4x ao cubo, não é isso? Então, fazendo isso daqui, ó, nós temos que o y, posso dividir aqui 4 por 16, isso aqui vai dar 1 sobre 4, né? E vou conservar aqui o x cubo, né? Então, dado y 1 sobre 16x à quarta, a derivada dessa função é 1/4 de x ao cubo. Mas, como vocês podem perceber, esse aqui é o mesmo resultado que eu obtive quando eu substituí o y na equação diferencial, né? Ou seja, eu obtive uma identidade, né? De fato, se eu substituir aqui a derivada de y em relação a x, eu vou obter x cubo dividido por 4, né? Então, eu posso concluir daí que o y é solução para a equação diferencial dada, né? Diferencial dada, porque eu obtive aqui uma identidade a partir da equação diferencial, tá ok? Um outro exemplo é o seguinte: verifique se a função y é uma solução da equação diferencial dada aqui, né, no intervalo de menos infinito a mais infinito, tá bem? Então, vamos aqui voltar papel e caneta e resolver verificar se essa função y é de fato uma solução da equação diferencial dada, tá? Para esse segundo exemplo, então, nós vamos verificar se a função y ela é solução dessa equação diferencial, tá bom? Então, se y for de fato solução dessa equação diferencial, se eu substituir o valor da função y, calcular o valor da derivada dessa função e o valor da derivada de ordem 2 dessa função nesses valores bem aqui, essa conta aqui tem que ser igual a zero, né? Então, y ela deve satisfazer essa igualdade, né? Então, os passos que nós devemos fazer é calcular o valor da primeira derivada de y, calcular o valor da segunda derivada de y e, de posse desses resultados, substituir em cada um dos membros, certo? Então, nós vamos aqui calcular o valor da derivada de y, calcular o valor da derivada segunda e substituir os valores na equação diferencial, correto? Então, como y ela é dada pela função x é de x, aqui eu vou utilizar a regra do produto para fazer essa derivação, né? Já que ela é resultado do produto da função x com a função e de x. Então, fazendo isso, ó, a derivada de y ela é igual a derivada de x conservado a função e de x, né? Que é a própria e de x, mais a derivada da função e de x multiplicado pela função x. Então, isso aqui fica xe de x, correto? O nosso próximo passo é determinar quem é a segunda derivada da função y. Então, nós devemos aqui olhar para a derivada de y, né? Então, eu vou derivar a derivada. Isso aqui fica como? Então, eu vou derivar y pela segunda vez. Então, derivando o y pela segunda vez, ó, eu vou utilizar aqui a regra da soma para a derivada. Então, dada uma função que é soma de fatores, então a derivada dessa função vai ser a derivada de cada uma das parcelas, certo? Então, eu vou derivar quem é aqui a função e de x, que é a própria função e de x, né? Mais a derivada desse fator bem aqui, né? Então, aqui é novamente a regra do produto. Então, isso aqui fica mais e de x mais x e de x, né? Aqui eu utilizei a regra do produto, né? Que aqui é a própria função y, basta repetir o processo que nós fizemos anteriormente. Então, ajeitando isso aqui fica 2e de x, né? Mais xe de x, tá bem? Então, nós já conhecemos quem é a função da derivada de y e nós conhecemos quem é a segunda derivada de y, né? Então, esses são as funções que nós devemos conhecer para substituir na equação diferencial e verificar se de fato y satisfaz essa igualdade. Então, fazendo isso, ó,
eu vou substituir. Quem é a função segunda derivada de y? É a função 2e de x mais xe de x, né? Menos duas vezes a derivada de y, né? Menos duas vezes a derivada de y. Quem é a derivada de y? A função e de x mais x e de x mais a função y, né? Mais a função y, que é dada por quem? X é de x, né? X e de x. Então, bora verificar se de fato essas parcelas aqui, fazendo as operações corretamente, isso aqui vai dar zero. Se der zero, é sinal de que de fato a função y ela é a solução da equação diferencial. Perfeito? Então, fazendo isso daqui, ó, vou conservar aqui 2e de x mais xe de x. Vou desenvolver esse parênteses aqui. Então, fica 2e de x menos 2x e de x, né? Então, eu multipliquei o 2 com e de x e multipliquei o 2 com o x e de x, né? Vou conservar esse último fator aqui. Então, fica x e de x. Então, vamos observar o seguinte, ó. Observa que eu tenho aqui 2e de x positivo e 2e de x negativo. Então, isso aqui pode ser cancelado, né? E observa aqui, ó, x de x mais x de x dá 2e de x, né? Mas só que eu tenho essa mesma parcela aqui com sinal negativo, né? Então, esses fatores aqui, eles se anulam, né? Então, de fato, essa soma aqui, ela é igual a zero, né? Ou seja, com a substituição da função y, da primeira derivada e da segunda derivada, nós constatamos que, de fato, essa continha aqui deu igual a zero, né? Isso é sinal de que nós concluímos que a função y ela é solução da nossa equação diferencial, né? Então, portanto, y ela é solução da equação diferencial, tá ok? Bom, então mostramos que, de fato, a solução y satisfaz a igualdade da equação diferencial dada, né? Então, perceba que nesses exemplos aqui, ó, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, se eu substituir o y igual a zero, ele também é solução dessas duas equações, né? Veja aqui no primeiro exemplo, ó, se eu substituir aqui y igual a zero, a derivada de y em relação a x vai ser igual a zero, né? Óbvio, né? Porque se eu tenho y igual a zero, então a derivada de zero também é zero, né? Então, zero é a solução da equação diferencial, né? Quando eu olho aqui para o segundo exemplo e substituo y igual a zero, então, consequentemente, a derivada de y de ordem 1 também é zero e a derivada de ordem 2 também é zero, né? Então, zero é igual a zero. Então, eu obtive uma identidade. Então, o zero também é solução desse segundo exemplo, né? E quando o zero ele é solução de uma equação diferencial, nós dizemos que essa solução ela é uma solução trivial, né, no intervalo dado, né? Então, se o zero for solução, então ele é chamado de solução trivial, tá ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar por hoje. Nós encerramos aqui. No próximo vídeo nós continuaremos falando sobre soluções de uma EDO, tá bem? Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dúvida em algum exemplo, algum passo que nós falamos aqui, alguma definição, você fica à vontade para mandar sua dúvida, escrever, né? E entrar em contato para a gente conversar um pouco sobre a sua dúvida, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Até mais.